traições, os velhos casarões. Boa noite, people! Muito boa noite. Hoje é dia 19, né? Deu pau. Os velhos casarões, serenatas opções, o moço se encantou. Boa noite, people, tudo bem? 327 anos na nossa cidade, né? Essa é danada. 327 anos, parabéns a Santa Luzia mais uma vez. E a gente não tem que se orgulhar só da história do passado, a gente tem que se orgulhar do presente para fazer para as gerações futuras. Esse é o legado que tem que ser numa cidade que, independente da nossa origem, ela é um destino em comum. Né? Esse bairrismo comum, ele faz parte, mas ele não pode ser em caráter absoluto, porque todos nós, no fundo, somos brasileiros, todos nós somos humanos. Muito bem, pessoal. Bem-vindos à live, né? A live do Abraão aí para o concurso da área de educação, dentro dessa nossa que a gente chama de maratona de concurso. Por que maratona de concurso? Porque são 4 pelo termo de ajustamento de conduta assinado por uma prefeitura e o Ministério Público. Da área administrativa, daqui a pouco eu vou falar dela, da área da educação, guarda municipal e da área de saúde. Esse que está mais longínquo é o da saúde, mas ele não demora, inclusive no TAC tem os cargos direitinho lá. Se você ainda não pegou, depois manda aí, né, um toque para a produção que a gente entrega aí para vocês o TAC, tá joia? Vamos primeiro aos informes, muito bem. O primeiro informe, pessoal, o concurso da área administrativa foi homologado hoje, dia 19, pelo prefeito municipal. Vai ser publicado amanhã no Diário Oficial. Para aí sair o calendário das nomeações. E aí eu tenho 2 novidades para vocês. As primeiras nomeações saírão a partir da semana que vem. Você que está aí, fique animado. E a segunda, se vocês me perguntarem, não vou falar como, porque eu não sei. Mas a informação que a gente tem é que alguns cargos serão chamados além das vagas que estão. É isso, Santa Luzia, cidade de mais de 250 mil habitantes, precisa, sim, de um corpo funcional, chama de memória institucional, porque a cada nova administração sai que tanto de gente leva embora a memória institucional que estava sendo feito, e o prejuízo maior é para quem? É para a população que fica em seus serviços básicos ou capenga com eles e as chamadas políticas públicas. Então, você que passou, parabéns. Mais uma vez, a gente está secado de gente, a gente recebeu um tanto de notícia aqui, passei, tal. Hoje eu fui na Câmara Municipal, o pessoal me chamou um campo e falou, olha, passei, estudei. Gente, isso é, assim, para nós é como se fosse assim, é o trabalho cumprido, tá certo? Tarefa cumprida, tarefa dada, tarefa cumprida. Nada mais que isso, porque a gente faz parte dessa história. E é isso, como já disse e repito para vocês, é isso que nos move, né? Agora, o nosso segundo objetivo nesse concurso é fazer com que mais pessoas de Santa Luzia também passem. Esse é o desafio. Mas antes da gente falar para o segundo informe, então, só repetindo, homologação foi hoje, dia 19, amanhã publicação, já sai com o calendário das nomeações, né? Nomeação, meu amigo, posse, né? Até 30 dias para tomar posse, você pode até prorrogar aí, mas a coisa está acontecendo. Muito bem. Segundo informe, concurso da Guarda Municipal. Saiu o edital da Guarda Municipal de Belo Horizonte e eu já quero convidar você que está nos assistindo. Ou então, né, que você tem um filho, um marido, né, um namorado. Não bota o sujeito para estudar, você mesmo, estudar a Guarda Municipal de Belo Horizonte e Santa Luzia. Por quê? Belo Horizonte faz parte da grande Santa Luzia, né? Santa Luzia tem 327 anos. Né? Então, Belo Horizonte faz parte da grande Santa Luzia. O concurso já está aberto. E por que essa conexão com Santa Luzia? Porque a banca que vai fazer é a Benjamin Guimarães, é a mesma banca, tá certo? Que vai fazer a de Santa Luzia de Belo Horizonte. Então, o que nós nos propomos a fazer? A partir de quarta-feira que vem, dia 27, estaremos tendo aula presencial, presta atenção, presencial, lá na paróquia São Raimundo Nonato, no bairro Asteca, Rua São Geraldo, esquina com Alvorada, que na verdade é Catunduvas, né? Lá no bairro Asteca. E aí, segunda novidade. Na quinta-feira, hoje não tem live, na quinta-feira nós vamos ter uma live especial da Guarda Municipal. Nós vamos dissecar aqui
o edital da Guarda Municipal com as vagas, requisitos. Muita gente pergunta, eu tenho 1 metro e pouco, como é que eu vou? Enfim, isso nós vamos falar da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Lembrando que, notadamente, os critérios vão ser também repetidos aqui em Santa Luzia. Então, você estudando esse edital de Belo Horizonte, além de fazer a prova de Belo Horizonte, você vai poder fazer a de Santa Luzia, tá ok? Então, vamos lá. Outro detalhe, depois da live de quinta-feira, nós vamos soltar o nosso formulário para cadastramento para essas aulas de quarta-feira, até para a gente ver o local. Tá certo? O local lá é para 50, 60 pessoas, a depender do número de pessoas, a gente vai mudar de local também, então é importante a gente ter isso. Então você que está nos assistindo, passa para a pessoa que tem interesse em fazer a guarda municipal, seja de Belo Horizonte, seja de Santa Luzia, para a gente fazer essa corrente aí de fazer com que Santa Luzia realmente faça gerar renda, né? Fazer com que as pessoas passem no concurso público e elas sejam donas da própria carreira delas, é um negócio fantástico. Muito bem, pessoal. Terceiro informe. Eu quero pedir desculpas pelos transtornos no tocante ao pessoal da educação. Porque inicialmente a gente tinha a parceria das escolas estaduais. Raul Teixeira Cristina, Afonsino no Azteca e a Escola de Peões. O problema é que, por uma resolução estadual, eles estão interpretando ela de forma equivocada, não são os diretores, mas é a superintendência. A gente poderia até recorrer, mas eu vou repetir, a gente não está querendo briga com ninguém. O que a gente quer é gastar nosso tempo com questões, tá certo? Com você e não com eles. De modo que nós remanejamos, então, as nossas aulas presenciais na educação. Vai ser segunda-feira no São Benedito, na Igreja Batista da cidade, Rua Apucarana 580, em frente à rotatória do PA, tanto para médio quanto para superior. Na terça-feira, como hoje, vamos estar fazendo a live da área da educação. A educação, depois nós vamos discutir na sexta-feira, no bairro Palmital, para fundamental e nível médio. Para a parte alta, vai ser no sábado pela manhã, tá? De 9 às 11 horas, na Igreja Batista de Santa Luzia, na rua Silva Jardim 629, bairro São Geraldo, atrás do Via Minas. E, por fim, bairro Bom Destino. Eu quero mandar um abraço enorme, seja para o pessoal da turma da manhã aqui no bairro São Geraldo, seja o pessoal do Bom Destino. Eu nunca vi um pessoal tão animado, né? A diretora que nos acolheu, mostrando que a comunidade como um todo, né, ela é plurima e abraçou o projeto. Então, é demais, tá? A diretora da Escola Municipal, Jaime Avelar, a Deise, né? Um grande abraço para você, tá joia? Bom, pessoal, né? A equipe Hebrau Graca agora, ela está um pouco maior, né? A gente trouxe para o nosso âmbito um pessoal que trabalha, além dos corações, trabalha a mente. É uma equipe, né, de psicoterapeutas liderados aí pelo Anderson Faria, que gravou um vídeo para vocês e eu quero que vocês assistam. Só um pouquinho, tá? E depois a gente retoma aqui as aulas, tá joia? Eu sou o Anderson Farias, psicólogo, atendo em São Benedito e região, aqui em Santa Luzia, e eu falo para você que está fazendo a preparação para concursos com o Abraão Graco. Eu falo para você o seguinte: só aprende alguma coisa neste mundo quem se coloca no lugar de não saber. Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo nada. Nós aprendemos tudo. E para você que está me assistindo neste exato momento, que acha que isso é impossível, que é impossível passar num concurso público, eu falo para você, quantas vagas você precisa? Você só precisa de uma vaga. É de uma. Não é de duas, não é de três, é de uma. E às vezes o seu maior rival, o maior desafio é viver com você. Você é o seu maior rival. Sabe aquelas vezes que você tinha que estar estudando e você está assistindo televisão? Sabe aquelas vezes que você tinha que estar entendendo uma fórmula e você está jogando? Pois bem, olhar para a vida, olhar para os objetivos, focar nesse resultado é o compromisso da psicologia com todas as pessoas. O convite que nós fazemos a todo tempo é um convite para mergulhar para dentro. Um convite em que nós olhamos a gente, entendemos quem somos, quem fomos e quem seremos. O homem é o único animal que pode fazer isso.
lembrar do seu passado, entender o seu presente e se projetar no futuro. Desejo a você que está se preparando muita garra, muita força, muita motivação. Afinal de contas, você, cada dia que passa, você é melhor, porque você está fazendo o melhor que você pode fazer com o seu agora. Desejo a você boa sorte e um forte abraço. Vamos lá? Bom, pessoal, essa aí é a equipe, né, dos psicoterapeutas. Agradeço demais o Anderson Faria, a Elaine e tem mais um, vou lembrar o nome dela, enfim, né? Qual que é a ideia então, pessoal? É eles irem com a gente, seja durante o curso, seja durante os salões. Então já temos o Kleber da fisioterapia, né? O pastor Leandro, o pastor Wilson. Então, assim, a ideia nossa é fazer com que não só a questão psíquica, não só a questão educacional, da inteligência, da sabedoria, mas também da mente como um todo seja bem cuidada, né? Muito bem, pessoal. Vamos então. Hoje nós vamos para o ECA, mas antes do ECA eu gostaria que produção passa para nós aí o Zap, né? O Zap do concurso aí. Você aí que está querendo saber, a aula lá no Palmital, qual o endereço, tal, manda para a gente aí que a gente responde, tá ok? As questões também que vão ser repassadas, enfim, tá aí por conta. Eu só não peço para mandar de 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, né? E nem áudio, tá? Coloque escrito e tudo mais, a gente responde. Muito bem. Pessoal, vamos para a ECA? Estatuto da Criança e Adolescente. Qual que é a ideia? Eu vou já fazer a diferenciação. O pessoal presencial, geralmente são 2 horas por semana o encontro. Então, a ideia nossa é sempre aprofundar mais. Por exemplo, lá no São Benedito, a gente trabalhou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira. Nós vamos fechar a semana que vem e ir para outra matéria. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Aqui no online, ele tem que ser muito denso. Então, o que eu fiz? Eu peguei os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente mais recorrentes em prova, tá certo? E que mais tem a ver para a área de educação. Por exemplo, o ECA são 200 e tantos artigos. Lá tem Ministério Público, Judiciário, Adoção. Gente, isso não vai na prova de vocês. A prova da educação vai querer saber o quê? Os direitos da criança, a questão ligada aos órgãos, que é isso. Então a gente ficou neles, tá certo? Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos trabalhar aqui alguns artigos e nós vamos fazer 5 ou 6 exercícios no final. É a fórmula 20-80. 20% de teoria, 80% de exercícios, ok? Podemos ir? Produção? Vamos lá? Só enquanto a produção está colocando aí, vamos ler o artigo aqui, né? E antes dele também vou fazer uma outra diferenciação. A Fundep, ela gosta de cobrar um negócio meio estranho. Qual que é a ideia? A Fundep, ela é da UFMG. Se você for para o Estatuto da Criança e Adolescente sem saber essa ideia que eu já falei ontem do presencial, vocês não vão atravessar o Jordão. O que é? Até 1988, entrava a doutrina, pessoal, do menor. Você tinha código de menor, juizado de menor, a criança e adolescente era o âmbito do infrator, não é à toa que existia a tal das FEBEMs. Com a Constituição de 88, nós vamos mudar. Então, Código de Menor de 79 ele é revogado em 1990 pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 90, que é essa lei que a gente vai estudar agora. Além disso, não se fala a palavra menor, mas é criança e adolescente. Tá ok? E a ideia aqui não é de punição, mas é de pessoas em desenvolvimento. Se na época do Código de Menor, criança e adolescente era objeto do direito, agora eles são sujeitos do direito em estágio de desenvolvimento. Se vocês guardarem esse chavão, vocês vão ser felizes para sempre. Então vamos lá. Antes do artigo 53, que é a grande questão, eu queria voltar aqui no artigo 2º. Começar com o artigo 2º. Tá? O download já está aí para vocês. Artigo 2º do ECA, ele vai falar o seguinte: considera-se criança para efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, se a pessoa está fazendo 12 anos hoje, ela passa a ser adolescente. Por quê? Criança é 12 anos incompletos, tá certo? Muito bem. Isso cai direto, hein?
Então, de 0 a 12 anos, incompletos, criança. De 12 anos até 18, adolescente. Esse é o artigo 2º. O artigo 13 também é bem cobrado em prova. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Eu quero chamar a atenção de vocês que você que está fazendo para a área da educação, vocês são a ponta que recebe as crianças das famílias. Então, qualquer suspeita, aqui ó, caso de suspeita ou confirmação de castigo físico, a ideia de vocês comunicar a direção para que ela venha chamar o Conselho Tutelar para averiguar, para fazer uma sindicância, tá certo? No caso de maus tratos. Artigo 13. O artigo 15 também é muito lembrado quando vai dizer: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Eles gostam de numerar isso, tá? Vamos lá. Quais são os direitos à liberdade? O que compreende o direito à liberdade da criança e do adolescente? 1. Ir e vir, estar nos lugares públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. 2. Direito de opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. Mas como que a criança participa da vida política? Organizando o Grêmio. Eu disse para vocês, quando eu estava no Raul Teixeira da Costa, a gente organizou um Grêmio estudantil para defender os interesses dos estudantes. Eu tinha lá 12, 13 anos. A diretora era a professora Rosa, né? É viva até hoje. Muito bem. E 7, buscar refúgio, auxílio ou orientação. Então, os direitos de liberdade aí que compreende. Lá no artigo 20, vai dizer: os filhos, havida ou não na relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Na escola acontece isso muito. Antes da Constituição de 88, a certidão de nascimento tinha assim, filho fora do casamento, filho adotivo, tá certo? Só faltava escrever bastardo. A Constituição de 88 proibiu toda e qualquer discriminação. Filho é filho. Se é adotivo ou não, não importa. Então o artigo 20 reafirma isso, tá certo? Artigo 23 é super caidor em concurso. O artigo 23 porque é uma, digamos, é um pensamento geral de que a falta de condições materiais faz que o pai e a mãe percam a guarda e a responsabilidade dos filhos. Presta atenção, olha só. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Perda, gente, é definitivo. Suspensão é temporária, tá certo? Poder familiar é o que o pai e a mãe têm sobre a criança. Então, perda é definitivo. Suspensão é temporária, é igual carteira, né? Suspensão e perda. Muito bem. Artigo 33, diga 33, né? O artigo da idade de Cristo, vai dizer o seguinte: guarda. O que é guarda? É o cara da esquina, não. São 3 elementos que a gente tem a ver: guarda, tutela e adoção. Aí isso cai em prova. Ô, gente, eu vi pouco, mas para descargo de consciência, você tem que guardar o seguinte: o que é guarda? Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo o seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. E qual que é a função da guarda? Vem o parágrafo 1º do artigo 33. A guarda destina a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente em processo de tutela ou adoção, exceto no caso de adoção de estrangeiro. Né? Porque imagina, dar liminar para o estrangeiro, levar o menino lá para a Itália, aí difícil é pegar de volta, obviamente. Artigo 36, já foi da guarda, então a guarda é para manutenção da estrutura material da criança, né? E ela tem sempre o caráter
de regularizar uma situação de fato. Então, muito bem. 36. A tutela será preferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único vai falar sobre isso. O que é tutela, gente? A tutela é diferente da curatela. A tutela é para o doente. A tutela é um sujeito que ficou órfão. Ele pode ficar órfão até de pai ou mãe viva, tá certo? Na verdade, ele não tem responsável por ele. Então, alguém vai tutelar. É a palavra-chave. É diferente da guarda. O que pode cair para vocês na prova é só aí diferenciar a guarda, tutela e a danada. E a danada da adoção. Artigo 39. A adoção de criança e adolescente reger-se-á segundo disposto nessa lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa na forma dessa lei. Isso é muito importante. É só vocês guardarem. Então, você tem guarda, tutela. A adoção é o último caso. Por quê, gente? Porque a adoção tem duas características. Ela rompe com o vínculo total. Pai e mãe são outras pessoas e ela é irrevogável. Porque criança não é igual. Eu não quero mais, vou devolver ali pro... Não, tá certo? Pegou, filho é seu. A adoção tem um caráter irrevogável. Pessoal, isso a gente vê no geral nas provas. Agora, o que cai para vocês é esse capítulo aqui. O capítulo 4. E nós vamos ficar um pouquinho mais nele aqui, tá certo? Que é a partir do artigo 53. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, por que educação? Porque é o concurso de vocês, tá certo? É o concurso de vocês. Então, vai dizer lá, ó, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Assegurando-se esses mesóclises são uma maravilha, né? Então vamos lá. 1. Igualdade de condições. Cadê o danado? Vou passar por aí para cá, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Vou pular aqui. Ó. Produção. Vou voltar aqui. Beleza. Travou. Artigo 53. Então, eu vou continuar lendo aqui, tá? Você que baixou aí, né, o PDF. Artigo 53, inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Coloca uma setinha aí, gente. Vocês vão ver que isso o tempo inteiro cai, sabe por quê? A gente está acostumando com a mentalidade de que o estudante ele é objeto do direito. O que é? Eu mando, você fica lá. Isso aí acabou. Então, olha lá, a criança ou adolescente no âmbito da educação tem direito de contestar critérios avaliativos. Olha o inciso 3º aí, ó. Podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O que é isso? Professor, a direção, o colegiado, aí você saindo da escola para fora e por aí vai, tá certo? 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis, geralmente o Grêmio Estudantil. Né? Eu lembro da comunidade com Juliano, Epaminondas, né? Fundando lá o Grêmio Estudantil Edson Luiz, né? Então Escola da Comunidade, hoje é o Colégio São Benedito. Né? Um abraço aí para o Juliano Marques, que estiver nos assistindo. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Se colocar na prova assim, para seu domicílio, vai estar errado. Mas é a mesma coisa, né? Não, tá? Residência, cuidado com as maldades da prova. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, de como participar da definição das propostas educacionais. Eu quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte, esse parágrafo único, ele está dizendo que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, porque, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, há cerca de 2 anos, decidiu que é proibido, tá? O estudo em casa, aquela ideia de que os pais não matriculam os filhos nem na escola particular, nem pública, tá ok? E vai ensinar tudo em casa. E aí eles falam, olha, agora eu quero que faça um exame no meu filho, ver se ele está apto e tudo mais. O Supremo entende que não. Isso pode configurar até mesmo abandono material. É crime, inclusive.
Então, a matrícula do filho pelos pais, tá certo? Dos filhos pelos pais, é obrigatória, seja em qualquer que seja o estabelecimento, mas tem que ser num estabelecimento educacional. Artigo 54. É dever do Estado, cuidado, o 54 não é dever nem da família, nem da sociedade, ela é específica do Estado, hein? Cuidado na questão, para colocar assim, é dever do Estado, da sociedade e da família. Não, esse 54 é só do Estado. Vamos lá? É dever do Estado assegurar à criança e adolescente um ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso em idade própria. É o famoso EJA. Tá ok? 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. E vocês colocam assim, progressiva extensão e gratuidade do ensino fundamental. Está errado, sabe por quê? Olha o inciso primeiro. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para o que dele não... Ou seja, qual que é a diferença do ensino fundamental para o ensino médio? O ensino fundamental é de imediato. Você pode requerer de imediato. O ensino médio é progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade. Então, é progressivo no tempo, tá ok? É uma diferença brutal do ensino fundamental para o ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado com esse preferencialmente, que eles podem colocar assim, obrigatoriamente vai estar errado, hein? É preferencialmente. 4. Atendimento em creche pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Pessoal, antes era de 0 a 6, eles podem colocar isso na prova. Por quê? Como o Fundeb, eles aumentaram. Eu, por exemplo, entrei na escola, eu tinha 7 anos. Por quê? Porque até 6 era a creche. Você entrava com 7. Agora não, a creche até 5 e você entra com 6 anos no ensino no básico. Tá? Então, só você lembrar, se entra com 6 no básico, a creche para a escola é até 5 anos. Cuidado com esse negócio de idade, isso não cai, isso despenca em prova. Tá? 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Olha, eu já vi em prova colocando assim, o adolescente, para ter acesso, ele tem que mostrar a carteira de trabalho. Não. O que está dizendo aqui, ó, a oferta do ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Não significa que ele necessariamente tem que estar trabalhando, não. Se ele potencialmente vir a trabalhar, ele pode sim matricular à noite, tá certo? 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação, ó, o manga merenda aí da dona Celina, e assistência à saúde. Ok? Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Aí você fala, mas o que é isso? Isso aqui é de comer público subjetivo? Não. Guarda tudo o seguinte, quando falar direito público subjetivo, significa que você pode impor que o Estado e o município encontrem vaga. É por isso que quando tem vaga no meio da vida, qualquer coisa, vem um advogado e propõe ação, é com base exatamente nesse dispositivo. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Tem que ter vaga, nem que seja em container. Né? Quem não planeja, paciência. Né? Um dia que tiver, enfim. Né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º para a participação, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, o ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, significa que pode propor ação. Né? Muito bem. Olha o parágrafo 2º aí. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Na verdade, a autoridade incompetente, o bicho é ruim de serviço. Né? Mas está aí, ó, o não oferecimento, faltando vaga ou vaga irregular, né, em container, em situações pouco salubres, tá? É responsabilidade. E é responsabilidade civil, administrativa e penal, nas 3 esferas. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Pessoal, o Conselho Tutelar ele recebe frequentemente um relatório das crianças que deixaram de ir na escola.
Então, isso é interessante, compete ao poder público, não é só a escola, não. O Conselho Tutelar, o promotor de justiça, tá? Então, recensear os educandos do ensino fundamental. Ali está escrito o ensino fundamental. Se colocar assim, é o ensino médio, está errado, é ensino fundamental. Fazer chamada e zelar junto aos pais, responsáveis pela frequência à escola. Muito bem, antes de a gente continuar aqui, pessoal, que nós vamos nessa toada aí, esse capítulo todo, que é o capítulo mais importante para quem vai fazer concurso da educação, vamos nós para as nossas participações. Vamos ver o tempo aqui, né? Cadê produção? Produção. Aqui. Vamos lá. A produção sofre. Vamos ver quem está online com a gente. Vamos ver os recados aí, os barracos. Né? Nem barraco, não, né? Não. Vamos lá. Até o contrário, nessa aqui já acabou a live, tá doido isso. Vamos. Agora sim. Vamos lá, Abraão, aqui no Bonanza, a escola não tem aula à noite, no local para aulas presenciais. Ô, Tati, eu sim gostaria muito, mas a gente fez aquele cadastro exatamente para verificar os locais, mas nós fomos traídos, né, pela resolução que eles interpretam que, na verdade, curso gratuito, né? Aí é uma escola municipal, a gente pode ver, tá certo? De toda forma, muito obrigado. Patrícia, Simone Silva, Glória Lima, meu celular está descarregando, Tati, né? Pega o computador aí do menino que tá julgando. Glória Lima, Antonina Valdez, Lívia Chaves, Campos Mariá. Bárbara Gabricho, um abraço para você, te vi na Câmara hoje. A sua luta é a nossa luta também, viu? Estão ligada ao direito dos pais. Na verdade, não é só dos pais, é mais da criança do que dos pais, propriamente dito. A sua luta é a nossa também, pode contar. Muito bem. Crislaine Silva, boa noite. Taina Yasmin, boa noite. Miriam Aparecida, tá aí. Elisângela Alves, Camila Roberta, boa noite. Para passar no concurso, é exatamente. Mariana Queiroz, tem como adquirir o material em PDF para estudo? Ô, menina, quer sombra e água fresca, menino? Tá parecendo concurseiro. Aí, ó, vi o artigo 54 da LDB. Tá, Miriam, depois eu vou ver o que está acontecendo, tá joia? Muito bem, pessoal, vamos lá? Vamos voltar aqui para o batidão da lata? Vamos para o artigo 55. Subiu danado. Vamos lá? 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos, olha que tem bonitinho, ou pupilos na rede regular de ensino. Tá aí, o Supremo decidiu que esse artigo é constitucional. Isso cai, isso despenca em prova, hein? Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Aí, ó, o danado aí. Esse é... Vamos lá? O que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental vão comunicar? 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de evasão escolar. Esgotados recursos escolares. É lógico, né, pessoal? Falta 2 vezes, 3 vezes, já vai para o Conselho Tutelar? Não. Primeiro, a própria escola faz, né? Vai buscar alguém para verificar, para depois mandar para o Conselho, que senão... Elevados níveis de repetência, F, aí é complicado. Né? 57. O poder estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção de conteúdos do ensino fundamental obrigatório. É o grande, digamos, é o grande chavão, né? Como atrair e manter essas pessoas no ensino No processo educacional, respeitar-se-ão valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente. A essa liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Nós temos um grande exemplo aqui que é Pinhões.
A luta, por exemplo, da associação, que botar no currículo daquela escola, pessoal, a questão da cultura local deles é uma batalha, tá certo? Mas tem aí previsão no artigo 58. Artigo 59. Os municípios, como Santa Luzia, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Pessoal, sobre a profissionalização, vou só ler alguns aqui, não vou ler tudo, mas só para ideia geral aí, tá certo? 60. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. 62. Vou parar por aqui. Considerar-se-á aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. O que eu quero chamar a atenção? Isso em prova. Guarda isso. Do 0 aos 14 anos é proibido qualquer trabalho. Dos 14, pessoal, dos 14 em diante, na condição de menor aprendiz. Tá certo? Dos 14 aos 16, menor aprendiz. Do 16 em diante, menor aprendiz, bem como que não seja noturno, insalubre ou perigoso. Dos 18 para frente, pode arrancar o lombo. Então, vamos guardar, vamos recapitular? Idade para o trabalho, de 0 a 14 anos, vedado. Dos 18 em diante, permitido tudo, inclusive o insalubre, noturno, perigoso. Do 14 ao 16, só aprendiz. Ao 18, aprendiz e outros trabalhos, desde que não seja noturno, insalubre ou perigoso. Tá certo? Eles vão cobrar o que está aí na... Gente, a prova de vocês não é... A prova de vocês não é prova de jurista, não é prova de gente de direito. Então, pessoal, a prova de vocês é assim, ó, cara crachá. Artigo 60. É proibido... Mas tá errado, tá? Sabe por quê? A prova de vocês não existe uma interpretação, teleológica, nada disso. É cara crachá. É 14 anos, se tiver 12, tá errado. 14 anos de idade, salto na condição de aprendiz a partir dos 14. Tá joia? Muito bem. Pessoal, para finalizar o nosso só a parte ligada, notadamente, à educação. O que pode cair para vocês ainda do ECA? O Conselho Tutelar, a partir do artigo 132, a produção, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, artigo 132. Pronto, tá aí o danadinho. Vou ajeitar ele aqui, devagar, pronto. Eu só vou ler os 2, 3 primeiros artigos, para vocês terem uma ideia de como funciona o Conselho, tá? Vamos lá? O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido em lei. Primeira coisa, o Conselho significa que, uma vez criado, ele não pode ser destituído. Autônomo, ele não é submetido ao prefeito nem ao secretário, guarda isso. Federal. Então, na verdade, ele é regido por uma lei federal. Ele não deve subordinação nem ao prefeito e nem ao secretário de ação social. Tem obrigação nessa lei é de estruturar os conselhos tutelares e pagar o salário dos conselheiros, tá certo? Não jurisdicional significa que o conselheiro tutelar não é juiz, não é promotor, ele é conselheiro tutelar. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 32, nós vamos parar aqui. Em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública. 5 membros escolhidos pela população local para o mandato de 4 anos e permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Não fica, tá, vazando, tal, pensando, não.
tá? Conselho tutelar é isso aqui, não é subordinado a prefeito. São 2 conselhos tutelares. O Conselho Tutelar do Distrito, eu tenho a honra de ter participado dele de 96 até 1999, no Distrito de São Bonico, ainda no CAIC e na Rua. Aqui na sede nós temos também outro conselho. Então são 2 conselhos tutelares, o do Distrito e o da sede. Tranquilo, pessoal? Se vocês quiserem, né, a gente passou pelas atribuições do Conselho a partir do artigo 136, uma leitura despretensiosa. É o máximo que eles vão poder cobrar de vocês no concurso, tá joia? Então, nossos exercícios, a produção, então, está aí os exercícios. Eu vou dar, né, daí 30 segundos para vocês responderem, e aí nós vamos com a ideia. Faça isso em casa. Você tem 1 hora de estudo, pessoal, então divide 30 minutos para estudar, os outros minutos fazer exercício. Não tem jeito. Por quê? Eu digo para você. Tem conteúdo pra caramba, tá certo? Para você não saber marcar o X no lugar certo, tá? Então, a técnica de resolver exercício. No concurso não é esforço, é desempenho. E você tem maior desempenho fazendo exercício, que é o que você vai fazer lá. Então, o conteúdo é importante? É de suma importância. Mas vocês vão ter que enfrentar os exercícios, mesmo que às vezes não tenha passado. Então, vamos aos nossos exercícios e a ideia é sempre essa. Nós vamos guardar a técnica aí de como resolvê-los. Maratona de concursos. Enquanto aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui na online para a gente, né? Priscila, boa noite. Flávia Machado, tem material PDF para que possamos... Já mandamos aí, viu? Priscila Sting. Aulas depois no YouTube, está cortando muito, alguns não consigo entender. Com certeza, Priscila. A nossa técnica, o nosso compromisso, o nosso canal cresceu. A gente está com mais de 1.000 inscritos. Obrigado a você. A assessoria Abraão Graco, só digitar aí nosso canal no YouTube. Toda live que a gente faz no Facebook vai estar disponível algumas horas depois. Não fica cobrando, não sei o que, calma. No máximo, no outro dia pela manhã, vai estar no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube, a assessoria Abraão Graco. Essa vai estar disponível lá. E as interações também. Jadir Moraes, um abraço para você, Jadir. Ok, Érica e Leandro de Lazaré. Não é de Nazaré, não, é de Lazaré. Vamos nós. Estatuto, tá para você já? Questão 1. Vamos lá, primeira questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eleito em 69, no capítulo 4, dispõe sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O artigo 56 define que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Peraí. Então, que é a técnica de exercícios. Vocês não vão direto para as assertivas. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o enunciado. O enunciado está querendo falar sobre a área de educação e a ligação com o Conselho Tutelar. Tá certo? Então, vamos começar a saber assim, quais as assertivas que estão certas, quais as que estão erradas, tá certo? Então, vamos lá. Os dirigentes de estabelecimentos do ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar nos casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos? Beleza. Reiteração de faltas injustificada e evasão escolar esgotada com os escolares? Beleza, a gente leu isso no artigo 56. Elevados níveis de repetência? Tranquilo. Vamos subindo aqui para a gente... Vamos lá. As assertivas corretas são... Então, agora eles estão procurando aí quais as assertivas que estão corretas. Quais vocês acham que estão corretas? Letra E? Tem algum problema? Ok? Podemos colocar aqui? Deixa eu ver se aqui está lento. Mas por que repetiu? Ok, vamos lá. Tá lento aqui, mas a gente vai chegar lá. Letra E, tá certo? Então o nosso slide vai ser um com a questão e o outro slide com a resposta. Então, pessoal, a gente acabou de ler esse artigo. Essa é uma questão da Fundep, não é isso? É a questão da Fundep do concurso recente aí, tá certo? Muito bem, vamos para a próxima.
Eu vou deixar aqui 10 segundos para vocês lerem, tá certo? Depois eu faço. Vou fazer essa... 10 segundos. Vou tomar uma água enquanto vocês leem. Vamos lá? Vamos subir, que até subir já deu tempo, né? É praticamente a mesma redação, o mesmo exercício, só que ele elaborado de forma diferente. Assinala a sentença e completa corretamente o exposto. O que está querendo dizer aqui? Que vamos comunicar a quem? Né? Olha, vamos voltar lá, o dado. Eita, nós. Né? O órgão que vai ser colocado, olha lá. O artigo 56 estabelece que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas justificadas e evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, pessoal, os dirigentes vão comunicar para quem? Qual que é a resposta? Aí a gente falou, né? Tá aí lá no artigo 56 de novo, né? Vamos voltar aqui. A Secretaria de Educação, a Delegacia de Polícia, Ministério Público, Conselho Tutelar, aos pais. Vamos ver qual que é a resposta. A resposta tá devagar aqui, mas a gente chega lá. Conselho Tutelar, tá certo? Tranquilo? Vamos para outra questão. Vocês estão tendo acesso à questão? Tranquilo? Então vamos lá. Entre os direitos assegurados pelo respectivo Estatuto da Criança e Adolescente, relativo à educação, não inclui. Então, nós temos 4 direitos e um que não é, tá certo? Então, vamos ver. Ser respeitado por seus educadores? Sim. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência? Sim. Adoção do regime de progressão continuada à prisão? Letra E. O de contestar critérios avaliativos com a possibilidade de recorrer às instâncias superiores. Pessoal, nós vimos isso aqui lá no início, foi o direito da criança e adolescente. Pelo que está aí, adoção de regime de progressão continuada. A progressão virou o quê? Virou prisão, né? Regime prisional. Está aí, ó. Adoção de progressão continuada. É aquele negócio de passar automaticamente, né? Sem ter seriado, sem tomar bomba, aquela coisa toda. Então, isso não está no estatuto. Por quê? A pergunta é entre os direitos, olha lá, entre os direitos assegurados pelo respectivo Estatuto da Criança e do Adolescente, adoção do regime de progressão continuada, isso pode estar em outro lugar, mas aqui não é, tá certo? Então você tem que prestar atenção, concurso é isso, tem que ter atenção. Vamos para o próximo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em programa de acolhimento familiar ou institucional, deve ser adotado o princípio da transferência a outras entidades, preparação imediata para o desligamento, desenvolvimento de atividade em regime de coeducação, segregação de pessoas da comunidade em processo educativo. Olha, pessoal, o que está perguntando aqui? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, em programa de acolhimento familiar ou institucional. O que é isso, pessoal? É a situação de criança e adolescente que está em situação de violência, seja por pai ou pelo responsável. Então, ele é retirado daquele ambiente. E ele, ao invés de ser levado para uma entidade como a antiga FEBEM ou mesmo casas de acolhimento, é acolhimento familiar, pode ser por acolhimento familiar, que é uma família preparada para ele, ou mesmo por uma instituição, como um abrigo e tudo mais, tá certo? Aí vem, olha, adotado o princípio de transferência para outras entidades? Uma entidade para outra? Não, não tem como. O menino vira bola, né? O princípio é esse. Segundo, preparação de imediato para o desligamento. Vocês acham que uma criança que está no lar vai ser imediatamente desligada sem nenhum critério de transição e tudo mais? Está errado. Letra C. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. O que é coeducação? Exatamente do local que ele está para não haver uma ruptura traumática, tá certo? Para ter depois problema psicológico e tudo mais. Por enquanto a letra C é a mais correta. Então eu já vou passar para a próxima. Não, vamos ver a letra D. Segregação de pessoas na comunidade no processo educativo. Virou apartheid, né? Tá louco. Resposta pode ser a letra C. Vamos conferir? Vamos lá.
Já foi, né? Então, próximo. Deixa eu ver aqui a resposta, a letra C aí, ó. Desenvolvimento de educação, é a mais razoável. Tranquilo? Vamos só para mais uma? E a gente fecha a live? Tem mais duas? A produção diz que tem duas ainda. A produção é que manda, rapaz. Pensando o quê? É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. 1. Progressiva extensão da obrigatoriedade e ensino... Desculpa, vou repetir. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. 1. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Beleza, o fundamental não pode. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Beleza. Atendimento em pré-escola às crianças de 6 anos de idade. Olha, eu cantei essa questão. A 3 está completamente errada. 4. Oferta do ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Não está de tudo ruim. A mais gritante aí é a 3. Vamos ver o que está pedindo aqui? Estão corretos apenas os itens. Então, tira 3, é isso? 1, 2 e 4, seria isso? Vamos, resposta. A resposta, seria a letra A. Exatamente, cacete planeta. Próximo, agora é The Last? Ou tem mais duas? Não, é a última. The Last Question, né? Para você só sai da live e vai continuar estudando em casa, tá? Você daquela live eu estudei. Não, gente, a live é só para ter um fim da questão das provas, né? Não tem esse negócio de tô liberado, não. Vamos lá. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente A. Seja obrigado a prestar trabalho forçado, hoje em popular. Trabalho forçado é proibido na nossa Constituição. Para adulto, imagina para criança e adolescente. Pula, está errado. B. Restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compensa o prejuízo da vítima. Razoável. Letra B. Está pedindo a certa. C. Seja encaminhado ao sistema prisional como essa é uma loucura. Imagina, vai fazer mestrado e doutorado com os bandidão. D. Preste durante o plano de serviço comunitário que consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral. Poderia ficar com essa também, mas... Responda criminalmente os atos infracionais. Não, gente. A criança e adolescente são inimputáveis. Você ficaria aí com a letra A, né? Com a letra B e com a letra D. Ok? E aí, qual que é a resposta? Restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Tá? E aí? D. Preste durante um ano serviços comunitários que consistem na realização de tarefas gratuitas de interesse geral. Eu ficaria com a letra B, sabe por quê? Esse período aqui, quem vai determinar é o juiz a depender da gravidade em situações muito excepcionais. A resposta para mim ficaria a letra B de bola. Vamos ver se é. É a letra B de bola. Tá vendo que eu lembro desse negócio? Então, pessoal, ó, fechamos essa live, tá? Fechamos o exercício. Então, a ideia vai ser sempre essa. Nós vamos trabalhar o conteúdo e logo em seguida vamos trabalhar também os exercícios. No mais, aguardo você falando aí para o seu marido, para você mesmo, enfim, para o seu filho, sobre a Guarda Municipal na quinta-feira, nossa próxima live. E na sexta-feira, no Palmital, tá? Sobre o ensino fundamental e o ensino médio para os concursos. No mais, inscreva aí no nosso canal, Assessoria Abraão Graco no YouTube, tá? Coloca o sininho lá, para esse sininho, quando tiver conteúdo novo você receber, dá um joinha se você gostou, dá um beijo também se você não gostou, tá? E tá aí, o nosso WhatsApp para você comunicar. Então, só fala com Abraão quem não quer. Muito obrigado, bons estudos. Até a próxima. Sentado ficou melhor, viu? Menos cansado.